Aê, voltamos, retomando aqui a nossa explicação sobre a ética medieval. Agora vamos falar um pouquinho sobre o senhor Tomás de Aquino. Quem foi Tomás de Aquino, professor de Djalma? Ele foi um frade católico da ordem dos dominicanos, da ordem dos pregadores dominicanos, onde escreveu muita coisa na sua vida, uma vida relativamente curta, né? Ele vai morrer com 49 anos, nasce em 1225 e morre em 1274. Ele já faz parte dessa baixa Idade Média, como falamos na primeira parte do nosso podcast, e ele vai fazer parte dessa grande tradição da escolástica. Ele é conhecido pelos teóricos, né, teóricos, filósofos desse período, e também por aqueles que são da Igreja Cristã Católica, como Santo Agostinho, e também alguns nomes como Doutor da Igreja, Doctor Angelicus, Doctor Communis, Doctor Universalis. Ele é literalmente uma das principais mentes brilhantes desse período chamado Idade Média. Ora, se, como a gente viu na primeira parte, Agostinho tomou emprestado... Peraí, cafezinho. Se o Agostinho toma emprestado alguns conceitos, alguns esquemas mentais, algumas teorias do Platão, ou seja, resgata o Platão lá da antiguidade e, vamos dizer assim, faz uma análise platônica do seu tempo e ao mesmo tempo usa esses conceitos platônicos para entender esse período da patrística e como devemos agir do ponto de vista da ética, o Tomás de Aquino usa como referência um outro filósofo grego, que é o sujeito chamado Aristóteles. Tanto é que ele se referia ao Aristóteles como o grande filósofo, o filósofo com O maiúsculo ali, porque ele literalmente seria, para Tomás de Aquino, a maior mente pensante que o Ocidente já produziu. Tomás de Aquino destrincha todas as suas teorias, explica todo o seu pensamento em várias obras. Como eu falei, escreveu muita coisa, mas uma obra fundamental é a famosa Suma Teológica. São vários volumes, é um calhamaço gigantesco. Quem quiser se aventurar, fique muito à vontade. Eu tive a oportunidade na graduação de ler algumas coisas da Suma Teológica, obviamente não li ela completamente, não sou um estudioso muito prolongado, muito a fundo do Tomás de Aquino, li aquilo que me interessava para as pesquisas pontuais, como o caso da ética, mas é uma obra realmente muito extensa, muito densa, e vale a pena se você quiser conhecer o pensamento do Tomás de Aquino como um todo, beleza? Então é importante mencionar logo isso. Se Agostinho se aprofunda em Platão e usa Platão, Tomás de Aquino se apropria de conceitos aristotélicos. E aqui é importante que vocês relembrem algumas coisas que o Aristóteles disse. Ora, se para Aristóteles uma vida ética, uma ação ética, é uma ação que visa sempre uma ação virtuosa, é importante distinguir o que é a virtude do que é uma ação viciosa. Virtudes e vícios são colocados como conceitos antagônicos. Lembram disso? Se não lembram, basta reler os primeiros capítulos do nosso livro, né? Pelo menos o primeiro capítulo da segunda parte do nosso livro, que vai falar sobre a filosofia grega e a ética grega no mundo grego. Ora, o esquema mental que o Aristóteles propõe para explicar a sua vida ética é exatamente esse. A ética nada mais é que alcançar o fim último da vida humana. Ora, para que é que nós existimos nesse mundo? Vocês vão lembrar lá, existimos para alcançar um bem supremo. E esse bem supremo é nada mais, nada menos que a felicidade. Isso mesmo, a felicidade. Ora, mas essa felicidade, para Tomás de Aquino, não é outra coisa senão o conhecimento de Deus. Se para Aristóteles eu alcanço a vida ética, ou melhor, ajo de maneira ética, quando eu ajo visando esse fim último, a felicidade, Tomás de Aquino vai dizer que eu ajo de maneira ética visando o fim último, que é a felicidade, mas uma felicidade que se conecta com Deus, que é Deus. Não é possível ser feliz senão em Deus. Ora, mas aí vem o esqueminha do Aristóteles que vai ser apropriado pelo Tomás de Aquino. Como que eu alcanço essa felicidade então, professor? Ora, simples. Alcanço a felicidade quando eu ajo de maneira virtuosa.
Ajo de maneira virtuosa quando eu evito as ações viciosas. O que são essas virtudes e o que são esses vícios? Os vícios são toda e qualquer ação, são todas as ações no qual eu me excedo. Ah, professor, beber é um excesso? Sim, se você beber em excesso, literalmente é uma ação viciosa. Naturalmente que essa ação viciosa te levará para longe da felicidade, te levará, como Tomás de Aquino quer, para longe de Deus. Professor, mas beber numa justa medida. Não quero fazer uma apologia à bebida, nem estou me referindo a qual tipo de bebida. Mas o fato é que em tudo que você fizer, em tudo que você agir, haja sempre de maneira a evitar os excessos. Ora, quando eu evito os excessos, não bebo demais, não como demais, não faço certas ações demais, não jogo videogame demais. Quando eu não me excedo, eu estou agindo numa justa medida. E isso é o que ele identifica como virtude. Para Tomás de Aquino, é a aplicação disso dizendo, olha, eu estou vivendo de maneira ética quando eu pratico a virtude. O que é praticar a virtude? É agir sempre em função desse fim último que é Deus. E a garantia que eu tenho para que eu possa agir de maneira virtuosa são as famosas virtudes cardeais e teologais, da qual Tomás de Aquino vai ajudar a estipular como conceito para a cristandade. Quando eu ajo praticando a caridade, o amor, né? Quando eu ajo praticando a fé, a esperança, quando eu ajo praticando as ações ditas como virtuosas, porque essas ações são aquelas que me tiram do caminho do pecado, são aquelas que me tiram do caminho do vício e, portanto, me recolocam no caminho de Deus. Perceba que a Idade Média, ela é exatamente um período onde as questões sobre Deus, sobre os cristianismo, sobre a cristandade, será sempre o pano de fundo de qualquer teoria, seja uma teoria do conhecimento, seja uma teoria moral, uma teoria ética e assim por diante. Por isso que agir de maneira virtuosa, ou essa virtude para Tomás de Aquino, como um fim último do agir humano, coincide com a felicidade e que não é outra coisa senão o conhecimento de Deus. Veja bem, no início do nosso podcast, eu falei para vocês que no período da patrística, o jargão, a frase que melhor resume o modo como os pensadores agiam e falavam e descreviam, era exatamente que era preciso crer para compreender. E eu falei para vocês que no período da escolástica era meio que o contrário, eu preciso compreender racionalmente para depois crer nisso que eu estou falando. E é exatamente isso que o Tomás de Aquino está dizendo. Para que eu possa chegar a uma ação virtuosa e possa encontrar, portanto, a felicidade que é Deus, eu preciso entender como as coisas são. Preciso compreender racionalmente. No fundo, não há uma contraposição entre fé e razão aqui, mas é uma junção, uma adequação exatamente daquilo que o Tomás de Aquino diz, que tanto fé quanto razão são duas asas que nos levam para Deus. Ou seja, graças a essas duas faculdades, né, uma faculdade da razão e se podemos chamar de faculdade, mas aquilo que chamamos de fé, e as duas coisas nos levam para o caminho da felicidade, me levam para longe dos vícios e automaticamente me aproximam de Deus. Tranquilo? Essa é uma fala muito rapidinho, muito sucinta, mas que pode ajudar vocês exatamente a entender melhor o que vocês compreendem ou podem compreender sobre a ética no período medieval. Mas e para vocês? Você pensa ser possível praticar uma ação moral de maneira diferente ou indiferente, sem querer bem ou mal? Vocês acham que é possível existir uma moralidade sem que exista um conceito de felicidade, como Tomás de Aquino pensou? Um conceito de Deus como algo que é o sumo bem? E fica a dica e a gente se encontra no próximo podcast, no próximo bate-papo Sala de Aula. Valeu? Um abraço para todos e curta aí, dê o seu like, vamos ler esse livro, porque esse livro é show de bola, está prontinho para vocês aprofundarem no conhecimento, beleza? Um abraço, tchau, tchau!